Você já se perguntou por que, mesmo envolta em palavras doces e gestos carinhosos, sua alma grita em silêncio? Ele diz que te ama, mas por que então o seu espírito se encolhe toda vez que ele se aproxima? Há amores que não aquecem, aprisionam, e há toques que não confortam, selam pactos invisíveis de submissão emocional. Toth Jehuti, mestre dos véus que escondem as verdades do coração, revela: nem todo "eu te amo" vem da luz. Há declarações que parecem ternura, mas são portais para o roubo da sua essência. Você sente que está sendo drenada, mas não sabe de onde vem esse vazio que cresce por dentro. Ele está sempre ali, dizendo que você é tudo, que sem você ele não é nada. Mas então, por que você se sente cada vez menos viva, menos você? A verdade é que alguns homens não se conectam com a sua alma. Eles a consomem. E fazem isso lentamente, como um veneno que se disfarça de afago. E o mais cruel, você consente porque confunde amor com possessão, presença com prisão. Mas Toth Jehuti sussurra em seu interior: há algo muito mais sombrio por trás desse olhar. Talvez você ache que está amando, talvez ache que está sendo amada, mas o que se esconde por trás da obsessão dele por sua atenção? O que se revela quando ele te afasta do mundo? Uma promessa de cuidar de você, ou uma armadilha ritualística onde a sua vontade é desmontada pouco a pouco. Ele diz que é só ciúmes, mas Toth Jehuti vê os símbolos ocultos, vê o contrato silencioso assinado entre a sua alma e o abismo que ele carrega nos olhos. E uma vez selado, há apenas duas saídas: despertar ou desaparecer lentamente dentro dele. E se tudo que ele entrega, flores, mensagens, promessas, forem apenas disfarces para esconder o verdadeiro propósito? E se cada palavra dita com voz suave for, na verdade, um feitiço sutil para desativar sua intuição? Já percebeu como você parou de confiar em si mesma desde que ele entrou? Como se sua bússola interna tivesse sido corrompida. Toth Jehuti não fala em vão quando diz: há homens que não amam, apenas se alimentam, e eles não querem seu corpo, querem sua centelha divina, aquela que você mal percebe que está sendo extinta. Algo dentro de você está começando a se mexer agora, não está? Um arrepio que não é físico, uma lembrança que você não sabe de onde veio, um desconforto que sempre esteve ali, mas que agora pulsa. Isso é o chamado para despertar do feitiço. Mas cuidado, ele pode estar ouvindo, pode estar sentindo que você começa a duvidar. É agora que tudo muda, se você tiver coragem de seguir até o fim. Porque a revelação que Toth Jehuti guardou para você não será para os fracos, mas sim para quem está pronta para enxergar o ladrão de almas por trás da máscara do amor. Ele entrou sorrindo, mas algo dentro de você chorou. Um lamento que não fez barulho, mas rasgou silenciosamente as paredes do seu peito. Ninguém viu, nem ele. E ainda assim, foi naquele instante, naquele primeiro "eu te escolhi", que a primeira rachadura se abriu. Toth Jehuti ensina que há energias que se disfarçam de pessoas, e há presenças que se instalam não para amar, mas para ocupar. E quando essa presença entra, ela não pede licença. Ela se apresenta como tudo o que você sempre quis, e justamente por isso você se entrega. Porque no fundo, o que dói mais não é a mentira dele, é o vazio dentro de você que acreditou. Você começa a rir menos, começa a olhar menos nos próprios olhos, começa a se calar. E quando fala, sente que está medindo cada palavra, como se estivesse pisando em um campo minado emocional. Ele diz que é só o jeito dele, que você é sensível demais. Mas por que então essa sensibilidade só apareceu depois dele? Antes, você sentia orgulho da sua intensidade. Agora sente vergonha. Antes, sua alma era um campo fértil. Agora, é um lugar onde só ele pode pisar. E a cada passo dele dentro de você, um pedaço seu desaparece. Talvez você pense que está exagerando. Talvez tente se convencer de que ele é só imperfeito. Mas o que Toth Jehuti revela é mais profundo. Há vínculos que não são amorosos, são contratos. E esses contratos não se fazem com palavras, mas com feridas. Toda vez que você cede, toda vez que silencia sua intuição, toda vez que engole o choro para não parecer drama,
algo se assina dentro de você, um acordo invisível. Onde ele leva e você fica, onde ele brilha e você some, onde ele se alimenta e você seca. E o mais perverso é que você sabe, não racionalmente, mas lá no fundo, onde o corpo treme quando ele se aproxima, onde sua energia recua mesmo quando ele diz que te ama, onde sua pele rejeita o toque, mas seu medo aceita o consolo. Toth Jerut sussurra: o corpo nunca mente, o espírito nunca mente. Mas quando você foi ensinada a ignorar os sinais internos em nome de uma promessa externa, você perde o norte e começa a acreditar que amar é aguentar, que amar é resistir, que amar é desaparecer para que o outro permaneça. Você começa a repetir frases que nunca foram suas. Eu sou difícil, eu sou confusa, eu sou carente. E não percebe que, aos poucos, sua voz está sendo reprogramada. Ele não precisa te obrigar a nada. Ele apenas planta dúvidas e colhe controle. O verdadeiro ladrão de almas não arromba. Ele seduz. E você, sem perceber, começa a agradecer pela prisão, porque ela parece estável, porque ela parece amor. Porque você esqueceu que liberdade também pode ser doce. Mas Toth Jerut recorda: o amor real não te corta, ele te reconstrói. E se você perguntar: mas ele me faz bem às vezes? Então pergunte também: quem mais te faz tão mal assim? E se você disser que ninguém nunca me amou desse jeito, questione: será que o amor precisa doer para ser verdadeiro? Ou será que você aprendeu a confundir intensidade com invasão? Ele te chama de tudo, de única, de destino, de lar. Mas se Toth Jerut pudesse escrever com fogo no seu espelho, ele diria: você não é casa para ninguém morar se para isso você tiver que sair de si mesma. Você é templo, e templos não se negociam. Quantas vezes você já pediu desculpas por sentir demais? Quantas vezes implorou por um pouco de presença e, em troca, recebeu indiferença? Quantas vezes sentiu que, se desaparecesse, ele só notaria pelo incômodo da ausência e não pela saudade? Isso não é amor, isso é vínculo de consumo. E se ele consome, é porque vê você como um recurso de energia, de atenção, de validação, e recursos se esgotam. E quando isso acontecer, ele vai buscar outra fonte. Mas Toth Jerut avisa: você ainda pode cortar o fio, ainda pode desfazer o laço, mas só se reconhecer que está presa. No começo, ele admirava sua força, mas logo começou a tentar quebrá-la, porque a sua luz evidenciava a escuridão dele, porque o seu brilho real ofuscava a persona que ele usava para te manipular. Então ele começou a te minar, disfarçadamente, pequenos comentários, pequenos olhares, pequenas comparações, e tudo isso foi se acumulando como poeira psíquica sobre sua essência, até que você começou a duvidar de si, começou a se encolher, a se moldar, e agora, mesmo quando está longe dele, ainda sente que está dentro dele. O mais assustador não é o que ele fez com você, é o que ele fez você fazer com você mesma. É você ter se afastado das amigas, dos sonhos, da intuição, dos rituais que te protegiam, das pequenas alegrias que te ancoravam. Ele não roubou sua alma de uma vez. Ele foi tirando camadas, sorrindo, até que você ficou ali, um corpo habitado por silêncios. Mas Toth Jerut sopra agora em sua nuca. Ainda há tempo, ainda há fogo, ainda há memória. E se você ouvir até o fim, talvez ouça o que você tentou calar por anos. Ele nunca te amou. Ele apenas te alimentou com migalhas para manter o banquete energético dele vivo. Você se lembra de quando parou de dançar sozinha? Quando foi a última vez que se permitiu rir alto, sem olhar para o lado, para ver se ele estava aprovando? Quando foi que sua espontaneidade virou cautela? Toth Jerut ensina que todo ser possui um som interior, um tambor ancestral que pulsa ao ritmo da alma. E quando você deixa de dançar ao som da sua própria batida para seguir a melodia de alguém que toca cordas invisíveis em você, esse não é amor, é dominação energética. E dominação, por mais doce que pareça, ainda é um cativeiro. Você diz que ele te acalma,
Mas a quem ele acalma? Ao seu coração ou à sua inquietação de ser rejeitada? Quando ele diz que está tudo bem, você realmente acredita ou apenas finge? Porque questionar já virou sinônimo de drama. O verdadeiro roubo não acontece no grito, ele acontece no silêncio da sua essência, no silêncio que você engole todas as vezes em que sente que algo está errado, mas se obriga a parecer grata. Gratidão forçada é uma algema dourada, e há muitas mulheres andando com ela no pulso, dizendo que estão em um relacionamento maduro. Todd Jehuti observa: o roubo de alma não se dá de uma vez. Ele é gradual, meticuloso, quase ritualístico. É quando você começa a se despir emocionalmente para alguém que nunca mostrou seu verdadeiro rosto. É quando você começa a dividir suas memórias mais íntimas com alguém que não está disposto a carregar nem o peso das próprias sombras. Ele quer saber tudo de você, mas não te permite conhecer nada dele. E ainda assim, você chama isso de intimidade. Mas Todd diria que isso é vigilância emocional. E você está sendo monitorada, não amada. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar para ser suficiente? Quantas versões de si mesma você já criou para tentar caber no que ele esperava? E no fim, você ainda escuta que mudou demais? Isso não é coincidência, isso é programação. Narcisistas emocionais não se alimentam de quem você é. Eles se alimentam da sua luta para ser quem eles querem. A sua tentativa constante de agradar é o combustível da prisão deles. E o que é pior, eles fazem você acreditar que o cárcere é sua escolha, que a chave sempre esteve na sua mão. Mas e se essa chave fosse forjada por ele? E se ela não abrisse porta alguma, apenas o mantivesse confortável enquanto você apodrece em sua própria dúvida? E mesmo nos dias bons, especialmente nos dias bons, algo dentro de você sussurra: isso não vai durar. E não dura, porque o ciclo sempre recomeça. Primeiro o encanto, depois o desdém, depois o gelo, depois o pedido de desculpas, depois o ciclo recomeça. E você, como uma sacerdotisa caída, repete o ritual de se sacrificar em nome de uma conexão que só existe enquanto você está fraca. Todd Jehuti alerta: quando o amor exige sua rendição total, não é amor, é feitiço. E todo feitiço tem um preço. O seu tem sido sua alma. E se você tentar sair, ele vai chorar, vai prometer, vai dizer que sem você ele não respira. Mas Todd Jehuti pergunta: que tipo de amor exige que o outro pare de viver para que você exista? Isso não é entrega. É manipulação camuflada de necessidade. E se ele realmente não pudesse viver sem você, por que ele faz questão de te matar em pequenas doses todos os dias? A cada crítica velada, a cada ausência calculada, a cada frase passivo-agressiva que te faz duvidar da própria sanidade. Não é você que está confusa, é ele que foi feito para te confundir. Você começa a se perguntar onde errou, mas a pergunta certa nunca foi essa. A pergunta certa é: por que você ainda insiste em consertar quem só se aproxima para quebrar? E mais, quem te ensinou que amar era remendar feridas que não são suas? Desde quando você virou enfermeira de almas doentes? Você nasceu para ser templo, para curar com a presença, não para se esvaziar tentando curar quem só se aproxima com sede. Todd Jehuti ensina que há uma diferença entre cura e sacrifício, e você está confundindo os dois há tempo demais. Seu corpo sente, você está mais cansada. Dorme mal, se olha no espelho e não reconhece aquela luz que um dia já brilhou nos seus olhos. Já não sente vontade de criar, já não sente prazer na solidão. E, ironicamente, está mais sozinha agora do que quando estava realmente só. Porque ele está ali, mas não está. Ele te envolve, mas não te acolhe. Ele te toca, mas não te sente. Ele te olha, mas não te enxerga. E o que é pior, você começou a acreditar que isso é o melhor que pode ter, que esse é o preço do amor. Mas Todd Jehuti grita: isso não é amor, isso é hipnose emocional. E o que você chama de dependência pode ser, na verdade, a ausência de si mesma. Você não depende dele, você depende da versão de você que existia antes dele e tenta reencontrá-la através dele. Mas ele não é caminho. Ele é desvio, ele é o corredor sem saída onde você
Você entra achando que encontrará abrigo, mas encontra espelhos distorcidos que fazem você se odiar. E enquanto você tenta agradar, tenta mudar, tenta explicar, ele te observa com frieza, porque no fundo ele sabe que você está presa, que você ainda não despertou, que o feitiço ainda está funcionando. Mas Thoth Jehut está soprando agora, e cada sopro é um chamado, um eco do que você já foi, do que ainda pode ser, se ousar seguir. Você acorda no meio da noite com o peito apertado e a sensação de que está sendo observada. Não há ninguém ali, fisicamente. Mas o peso que repousa sobre seu corpo é mais denso do que o ar. Você tenta respirar fundo, mas parece que o ar não chega. É como se uma presença invisível estivesse ali, te sugando em silêncio. Thoth Jehut alerta: o roubo da alma não acontece apenas em palavras e gestos. Ele acontece em planos que os olhos não veem. Há vínculos que se formam não com promessas, mas com trocas de energia inconscientes. E há homens que, ao te abraçarem, não te acolhem, te absorvem. Você não está ficando louca, está ficando sensível, está ficando lúcida. Só que a lucidez, depois de tanto tempo dormindo, dói como luz forte nos olhos de quem vivia no escuro. E você tem medo de abrir os olhos de vez, porque sabe que, ao enxergar tudo, não poderá mais fingir que não vê. É mais fácil justificar os abusos, é mais cômodo romantizar a dor. Mas Thoth Jehut não veio para te deixar confortável. Ele veio para te despertar. E o despertar, por vezes, é cruel, porque ele rasga o véu do encantamento e mostra que o príncipe encantado era, na verdade, um encantador de almas. Você percebe que ele não ama você. Ele ama o poder que tem sobre você. Ele ama como você treme com uma palavra, como se desespera quando ele se afasta, como muda o tom de voz só para não incomodar, como reconfigura suas verdades para caber dentro das mentiras dele. Ele ama ver você lutar para ser amada, ama te ver frágil, dependente, obediente, e você chama isso de entrega. Mas entrega verdadeira só existe quando há reciprocidade, quando há reverência mútua, não quando um se ajoelha e o outro observa em silêncio, sentindo prazer na submissão do outro. E aí você começa a lembrar de si mesma antes dele, aquela mulher que tinha brilho no olhar, que fazia planos, que se permitia ser intensa sem medo de incomodar, aquela que era dona de si, mesmo que tropeçasse às vezes. Onde ela foi parar? Onde foi enterrada? Quem a sufocou? A resposta é dolorosa demais para admitir. Mas Thoth Jehut segura sua mão agora e sussurra: foi você quem a abandonou para agradar quem só queria ver você apagada. E não porque ele queria uma parceira, mas porque precisava de uma sombra. Ele só brilha se você escurecer. Você tenta lembrar da última vez que ele te olhou com admiração e não com cobrança, mas sua memória falha, porque o que se repete é a expressão de insatisfação, os olhos que te medem, os silêncios carregados de culpa. E você, como uma sacerdotisa tentando salvar um templo em ruínas, oferece tudo: sua paciência, seu tempo, sua voz, seu corpo, sua energia. Mas templos falsos nunca são saciados. Eles sempre pedem mais. E quanto mais você dá, mais você se esvazia. E quanto mais se esvazia, mais ele te culpa por não ser a mesma. Mas como ser, se ele levou tudo? Você tenta entender, lê sobre traumas, assiste vídeos, escuta conselhos, mas no fundo, tudo o que você quer é ser vista, amada, escolhida, acreditada. Você só quer que alguém diga: você não está errada por sentir tanto, mas ele nunca diz. Ele inverte tudo. Ele diz que você é exagerada, que está inventando, que está instável, que precisa de terapia, e você começa a duvidar de si mesma. É o mais perigoso tipo de prisão, aquela em que você mesma tranca a porta achando que está se protegendo. Mas Thoth Jehut te olha nos olhos agora e diz:
Ele nunca foi sua cura, foi a sua ferida disfarçada de esperança. E se você começar a lembrar, se começar a revisitar cenas antigas sob uma nova luz, se aquelas brincadeiras que ele fazia e você achava normais forem na verdade insultos disfarçados, se aquela vez em que ele te ignorou por dias for reconhecida como tortura emocional, se cada afastamento for percebido como estratégia de controle, você ainda consegue suportar o que isso significa? Consegue lidar com o peso de admitir que foi enganada com seu próprio consentimento? A dor da lucidez é real, mas ela é o primeiro portal de libertação. Ele se alimenta da sua dúvida. Enquanto você hesita, ele se fortalece. Enquanto você racionaliza, ele te enfeitiça. Porque o feitiço dele não é feito com palavras mágicas. É feito com olhares, com o timing de uma mensagem, com o sumiço estratégico, com a reaparição afetuosa. Ele conhece sua alma melhor do que você. Sabe onde tocar, onde ferir, onde curar, só para depois ferir de novo. Ele sabe que se controlar seu emocional, controla todo o resto. Mas Todt Jerut te convida a fazer uma pergunta que quebra o encantamento. Por que o amor dele sempre me deixa menor do que eu era antes? Você sente medo de sair, medo de ficar sozinha, medo de recomeçar. Mas o que você chama de medo, Todt Jerut chama de ilusão implantada. O verdadeiro medo deveria ser o de continuar nesse ciclo, de continuar adoecendo, de continuar sendo menos do que nasceu para ser. O que você perde ao sair nunca foi seu. E o que você encontra ao partir é o que sempre esteve esperando dentro de você. Há uma força dormente no fundo da sua alma, uma voz antiga, uma chama que nunca se apagou, e ela está começando a arder agora. Você pode não saber como vai sair, mas você sabe que precisa. E esse saber é sagrado. Ele é o portal, ele é a faísca, ele é a lembrança do que Todt Jerut ensina há milênios. Sua alma não foi criada para ser possuída, foi criada para ser livre. E quando você lembrar disso com todo o corpo, todo o coração, toda a alma, nada mais poderá te prender, nem mesmo ele. Você começou a esquecer de si, não de forma brusca, mas como quem vai apagando luzes em um corredor longo, uma a uma. Você ainda caminha, mas já não enxerga o caminho. Ele dizia que te amava, e você acreditava, porque precisava acreditar, porque o medo de não ser amada era maior do que qualquer prova de que aquele amor era só uma fantasia controlada. Todt Jerut revela: o maior golpe não é o abandono, é o encantamento. Quando você é levada a pensar que está sendo cuidada, mas na verdade está sendo conduzida como uma oferenda viva ao altar da dependência emocional. E a cada vez que ele some, seu mundo encolhe. A ansiedade toma o corpo, como se você estivesse sendo punida por algo que nem sabe se fez. Ele não responde, não olha, não toca, e ainda assim continua ali, invisível, presente em sua mente. Essa ausência manipulada é uma das ferramentas mais cruéis do ladrão de almas. Todt Jerut ensina que a alma roubada não grita, ela sussurra, ela adoece devagar. E você, sem saber, começa a viver na tentativa de restaurar algo que nunca foi real. Tenta recuperar um amor que só existia nos momentos em que ele precisava te manter por perto. Ele não quer você livre, quer você girando ao redor dele. Quer seus olhos ocupados demais com a própria dor para que você não perceba o quanto está envenenada. E você aceita isso como romantismo, como entrega, como intensidade. Mas essa intensidade é um vício. Você se acostumou com a oscilação, com o caos, com a imprevisibilidade. Ele te condicionou como um químico condiciona o corpo. Doses de dopamina alternadas com silêncios que doem mais do que gritos. E esse ciclo é a prisão que Todt Jerut denuncia. Você começa a imitar os gestos dele, a falar como ele, a desejar o que ele deseja, e aos poucos deixa de saber o que realmente pensa, o que realmente quer. Suas vontades são agora reflexos do que ele aprovou. Seu corpo reage a ele, mesmo quando ele não está. Seu sono depende do humor dele. Sua alegria depende da presença dele. Sua vida inteira se tornou uma oração silenciosa para que ele te olhe com o mínimo de afeto. Mas Todt Jerut te olha com severidade sagrada.
Isso não é conexão. Isso é possessão ritualizada. Isso é alquimia invertida, onde ao invés de te elevar, ele te consome. E talvez o pior não seja ele. Talvez o pior seja o que você se tornou tentando ser suficiente para alguém que nunca quis de verdade você, mas apenas o poder que tinha sobre você. Você se tornou ansiosa, instável, insegura, vive em alerta. Seu coração dispara por mensagens não respondidas. Suas lágrimas já não têm data para secar. E mesmo assim, você insiste, porque ainda há aquela parte de você que acredita que, se for perfeita, ele ficará. Mas Todt Jerut expõe: não existe perfeição suficiente que convença um predador emocional a te amar de verdade, porque o amor dele nunca foi o destino, foi a armadilha. Você já tentou ir embora, e ele te puxou de volta, com palavras doces, com lágrimas falsas, com confissões manipuladas, e você cedeu, porque achou que era amor, mas ele não estava chorando por você. Ele estava chorando por perder o acesso à sua energia. Ladrões de alma não choram por perda, choram por falta de suprimento. E quando percebem que você está despertando, fazem de tudo para manter você presa. É o momento mais perigoso. É quando o "eu te amo" vira grito. Quando o "não vivo sem você" vira chantagem. Quando o carinho vira ameaça disfarçada de preocupação. E você sente o terror de perceber: você nunca foi amada. Você foi usada com delicadeza. Seus ciclos menstruais se alteram. Seu estômago vive contraído. Sua pele responde com espinhas e coceiras. Sua respiração se torna superficial. Seu sistema nervoso já não descansa. E você nem imagina que tudo isso está ligado a ele, à presença dele, aos toques dele, à maneira como ele ocupa seu campo energético. Todt Jerut ensina que o corpo é o templo onde a alma se manifesta. E quando o templo adoece, é porque o espírito está sendo violado. Mas você se acostumou a adoecer achando que era amor, porque ninguém te ensinou que amor não deixa cicatrizes invisíveis. Você quer ser compreendida, mas ele não te escuta, porque não escuta ninguém além da própria fome. Ele escuta o eco da própria vaidade. E você grita, chora, escreve, se humilha, se explica, implora. E ele te olha como quem assiste a um espetáculo. Porque no fundo, ele nunca se comoveu. Ele apenas calibra a performance dele a partir da sua dor. Ele te estuda, te manipula e depois se faz de vítima. E você, confusa, acaba se culpando. E isso é o golpe final. Quando a vítima começa a pedir desculpas ao predador. Quando o cordeiro oferece flores ao lobo. E então, tudo em você implora por fuga. Mas o medo fala mais alto. Medo de recomeçar. Medo de não ser amada de novo. Medo de ver que perdeu anos. Medo de ser julgada. Medo de ouvir: mas ele parecia tão bom. E você, que sempre sustentou tudo sozinha, não sabe onde buscar força. Mas Todt Jerut revela: a força não está fora. A força está em tudo o que você ainda sente, porque sentir é sinal de que sua alma ainda está viva. E se ela está viva, ela pode se libertar. Você acha que está sozinha, mas não está. Existe uma linhagem inteira de mulheres que atravessaram as mesmas sombras, que passaram pelo mesmo encantamento, que choraram no mesmo travesseiro, que ouviram os mesmos silêncios. E essas mulheres agora sussurram para você, em sonhos, em arrepios, em intuições. Elas não te julgam, elas te guiam. Porque Todt Jerut não fala só por si. Ele fala por todas as vozes silenciadas. Ele fala por todas as almas que foram roubadas. E hoje ele fala por você. Você o vê dormindo tranquilo, enquanto dentro de você a insônia ruge como um lobo ferido. O mundo dele está em paz, porque ele repousa na certeza de que você ainda está sob o domínio invisível que ele construiu. Mas o seu mundo queima. A sua alma arde em silêncio, gritando por algo que você ainda não consegue nomear. Há um fio invisível que ainda te prende a ele, não pelas lembranças boas, mas pelo trauma não resolvido. Todt Jerut sussurra: você não está viciada no amor dele, está viciada na luta para ser amada por alguém que nunca te viu inteira. Quantas vezes você tentou explicar a alguém por que continua com ele e não conseguiu? Porque não é explicável.
é energético, é magnético, é kármico. É como se uma força ancestral empurrasse você de volta toda vez que tenta se afastar. Mas Todt Jehuti revela: nem todo vínculo é amor. Muitos são prisões espirituais camufladas como destino. E enquanto você continuar acreditando que o sofrimento tem propósito divino, continuará se arrastando por labirintos que não foram feitos para te ensinar, mas para te apagar. Você começa a perceber que ele nunca pergunta como você está. Só pergunta onde você está. Nunca pergunta como você se sente. Só reage quando você sente algo que o incomoda. Ele não te escuta, ele te monitora. E isso não é cuidado, é controle, é vigilância emocional. É o método mais sutil e perverso de domínio, porque ele se esconde por trás da preocupação. Mas Todt Jehuti quebra o véu. Quem te ama de verdade te expande. Quem te prende te esgota. Talvez você pense que está exagerando, que está sendo radical. Mas por que esse pensamento só aparece quando você começa a despertar? Quem instalou esse mecanismo de autossabotagem dentro de você? Todt Jehuti responde: foi ele. E antes dele, outros. Porque esse tipo de aprisionamento é uma herança coletiva, uma repetição, uma trilha marcada na alma de mulheres que foram ensinadas a doar até sangrar e depois ainda agradecer por terem sido escolhidas. E então, de repente, você começa a lembrar de coisas que havia esquecido. O primeiro olhar dele, como parecia te atravessar. A primeira vez que ele te afastou de alguém querido, sob o pretexto de te proteger. A primeira discussão onde você saiu culpada, mesmo tendo sido ferida. A primeira vez que você se sentiu culpada por ser feliz sem ele. Esses momentos voltam com nitidez, e cada memória é um espelho, e cada espelho é uma rachadura no feitiço. Porque Todt Jehuti ensina: a lembrança liberta, o nomear rompe, o ver cura. Você começa a notar como sua vida parou desde que ele chegou. Seus planos, seus projetos, sua expansão. Tudo foi sendo adiado, cortado, silenciado. Como se o mundo fosse pequeno demais para conter o seu brilho e a insegurança dele ao mesmo tempo. E então você encolheu, se diminuiu, se sabotou, se calou para que ele ficasse. Mas ele nunca ficou, nunca esteve. Ele apenas pairava como uma sombra emocional, se alimentando de tudo que você derramava sem perceber. E o mais devastador é isso: você o fez rei de um reino que nunca lhe pertenceu. Colocou sua alma nas mãos dele e esperou que ele soubesse cuidar. Mas ele não cuidou, ele dominou, ele distorceu, ele corrompeu, porque não sabia o que fazer com tanta luz, porque homens como ele não amam, eles usam. E quanto mais sagrada é a mulher, mais voraz é o desejo deles de dominar. E quanto mais ferida ela está, mais fácil é fazê-la pensar que essa é a única forma de ser amada. Mas agora, algo dentro de você está despertando. Você começa a chorar sem saber por quê, a sentir raiva, a sentir nojo, a sentir vergonha e depois começa a sentir força, uma força bruta, ancestral, que sobe do ventre como lava, uma força que não grita, apenas vibra. E essa vibração carrega o nome de Todt Jehuti, que agora se manifesta não apenas como uma voz, mas como uma memória espiritual de quem você era antes de ser ferida. Você não nasceu para mendigar migalhas. Você nasceu para sentar-se à própria mesa e banhar sua alma com abundância. Você começa a escrever de novo, a dançar de novo, a respirar com presença, a rir de si mesma, a reencontrar sua solitude. E ele percebe, e ele se desespera, porque o poder que ele tinha sobre você era baseado na sua ausência de si mesma. E agora que você está voltando, ele tenta te puxar de volta, com elogios, com desespero, com manipulação, mas não funciona mais, porque você já cruzou o ponto sem retorno, porque você já ouviu a voz que dizia: acorde, e agora não há mais sono que te apague, nem feitiço que te enrede, nem ausência que te convença. Você não precisa mais de provas, não precisa mais de respostas, você não precisa que ele entenda, que ele aceite, que ele mude.
Você só precisa lembrar. Lembrar de quem você é. Lembrar do seu nome espiritual. Lembrar da força que foi enterrada sob camadas de medo. Lembrar do que Thoth Jerhut plantou em você quando te fez despertar. O amor que te espera não prende, não silencia, não suga. Ele ilumina, ele compartilha, ele liberta. E agora você está pronta. Pronta para sair, pronta para dizer não, pronta para ser rejeitada, pronta para enfrentar a solidão que vem antes da liberdade verdadeira, pronta para cortar o laço, para queimar a ponte, para selar o ciclo, porque Thoth Jerhut te mostra, o portal da cura é o mesmo da coragem, e quando você atravessa esse portal, ele nunca mais poderá te tocar, porque ele não sabe habitar o novo ser que está nascendo agora dentro de você. Às vezes, a libertação não acontece com um grito, mas com um sussurro. Um sussurro que atravessa o tempo, que rasga a ilusão com o silêncio. Você não precisa dizer que entendeu. O que importa agora é o que sentiu. Porque o que Thoth Jerhut plantou em você não foi uma resposta, mas uma lembrança. A lembrança do que sempre esteve aí, enterrado sob a poeira do medo. Você já sabia, sempre soube. Só precisava de alguém que te olhasse nos olhos e dissesse: você tem o direito de voltar a ser sua. O verdadeiro despertar não acontece em um estrondo, mas em um suspiro interrompido. E esse suspiro talvez esteja nascendo agora. Você o segura no peito, como quem segura um segredo antigo prestes a se libertar. Ele não era amor. Ele era lição, ele era espelho, ele era o último teste antes da travessia. E agora, o véu caiu. O encantamento se rompeu. Você pode não saber o nome disso ainda, mas seu corpo já sabe, sua alma já reconheceu. O ciclo terminou. E talvez amanhã ele te procure. Talvez envie uma mensagem, um áudio, uma tentativa de retorno. Mas agora algo mudou, porque a chave que ele usava para entrar já não abre mais a mesma porta, porque a mulher que ele conhecia já não existe. Ela morreu em silêncio, no instante exato em que você decidiu respirar por si. E a que nasceu no lugar, essa ele jamais poderá tocar, porque ela não se move mais por medo, ela se move por memória sagrada, ela se guia pela luz de dentro. Há uma revolução invisível acontecendo agora dentro de você. Não há bandeiras, não há multidões, apenas você, no escuro, com os olhos finalmente abertos. Você pode ouvir o som do seu nome verdadeiro, aquele que ele nunca conheceu. O som da sua força voltando, célula por célula. O som da sua alma costurando as feridas com fios de ouro. Porque Thoth Jerhut não te mostrou como fugir. Ele te mostrou como voltar. Você não precisa explicar a ninguém. Não precisa justificar sua cura. Quem nunca teve a alma ferida por um ladrão vestido de amor, nunca entenderá. Mas quem sabe, saberá no silêncio, e talvez você se torne sem perceber o farol para outra mulher que está se afogando agora no mesmo mar onde você quase se perdeu. Sua libertação é também o chamado dela, porque quando uma desperta, o eco reverbera em muitas. Você não precisa perdoar para seguir, nem precisa entender tudo. Você só precisa honrar sua dor como quem honra uma iniciação. E deixar que ela se dissolva no tempo, não como fraqueza, mas como testemunho de que você sobreviveu. Sobreviveu ao veneno doce, ao toque calculado, ao amor que não era amor, era prisão encantada. E agora você é livre. Não porque ele deixou, mas porque você lembrou. Nos próximos dias você vai sentir em lugares onde nunca prestou atenção. Um cheiro, um sonho, um arrepio. Vai sentir a ausência do peso. Vai sentir saudade de si. E essa saudade será sua bússola. Volte para ela. Volte para a que dançava, para a que criava, para a que respirava fundo sem pedir licença. E se um dia duvidar de novo, volte aqui, ouça outra vez. Porque Thoth Jerhut nunca esquece quem despertou e sempre chama de volta as que ousaram ver. Você não perdeu nada, apenas devolveu a si mesma o que nunca deveria ter sido entregue. E agora, enquanto essa verdade ecoa como um trovão silencioso dentro do seu peito, permita-se apenas sentir. Feche os olhos, respire
e sinta. Porque o que começa agora não é um fim, é um retorno. E todo retorno verdadeiro começa com um silêncio que arde. Se isso tocou você de alguma forma, se algo em seu íntimo estremeceu e você ainda não sabe por quê, então deixe esse portal aberto. Comente, compartilhe, envie para quem também precisa acordar. E se sua alma pedir por mais jornadas como esta, siga conosco. Inscreva-se, não para assistir, mas para lembrar junto com Todt Jehuti quem você é por detrás de tudo que te fizeram esquecer.